Deus tem confiado a você pessoas para cuidar? Quais são as características daqueles a qual o Senhor confia pessoas? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada vez mais vamos nos aprofundando nisso que é o conteúdo de espiritualidade, que é toda a parte bíblica, e poder aqui retirar as riquezas. Cada vez nós percebemos o quanto Deus vai nos falando, vai nos conduzindo. Você tem percebido isso na sua vida? Tem percebido os frutos da meditação da palavra? Pois é, se você tem percebido, não deixe de compartilhar também para que outras pessoas também façam essa mesma experiência. Hoje eu quero pegar com vocês a palavra que está na primeira leitura, a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos 1 ao 4. Diz assim: Caríssimos irmãos, exorto aos presbíteros que estão entre vós, eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada. Então ele quer fazer uma exortação aos presbíteros, porque os presbíteros são aqueles responsáveis para estar dando o aconselhamento na comunidade. Hoje, como nós sabemos, as nossas comunidades cresceram muito. Antigamente se fazia isso de forma especial pelo presbítero, e alguns lugares ainda conseguem manter essa tradição, porém hoje nós também contamos essencialmente com a ajuda de leigos, de pessoas que vão realizando o trabalho de acompanhamento, porque cresceu o rebanho. Muitas pessoas. Hoje nós somos bilhões no mundo. Então isso é espantoso, mas também requer, sobretudo, o acompanhamento. Acompanhar pessoas é muito importante. O que eu quero dizer? Se você está sendo acompanhado por alguém, é muito provável que a tua perseverança, o teu caminho possa ser mais claro. A gente pode ir numa academia e temos lá uma regra geral a servir, a fazer de exercícios, a tudo aquilo que é necessário, mas se você tem um personal trainer, o que acontece? Este personal, ele te ajuda a pegar aquilo que são as suas características, aquilo que vai mais lhe ajudar. Então, o desempenho teu, aquilo que é o resultado, é muito maior. Quanto melhor o acompanhamento, mais a pessoa tende a permanecer. Se o acompanhamento é bom, a pessoa vai permanecer fazendo aquele exercício. Senão, ela vai também tender a desanimar. E às vezes ali o personal ele vai te puxar, vai fazer com que você não pare, Olha que tem bastante pessoas que sabem da importância do exercício, mas não fazem. Então vocês aí que sentem essa importância, mas não fazem. O Espírito Santo vai puxando a orelha de forma, às vezes, assim, como fala, meio sutil, mas está falando com você também dessa forma. Então, pois é, na vida espiritual, se é assim nas coisas físicas, imagine na vida espiritual, o acompanhamento é fundamental. E algumas pessoas são chamadas, mas padre, como eu sei se eu sou chamada ou não a isso? Bom, uma coisa pode ser por um convite explícito, ou seja, o padre vai te convidar, olha, você poderia participar de uma pastoral da escuta, você poderia escutar as pessoas, você poderia falar com aquela pessoa por mim, você poderia assumir uma atividade na coordenação. O que ele está te fazendo? Ele está te colocando você como pastor de algumas pessoas. Porém, existem aquelas pessoas que se tornaram pastor até um pouco meio por instinto, no sentido de que elas percebem uma dificuldade, querem ajudar e se aproximam. Alguns vão ter um carisma realmente confirmado, porque alguém da igreja, um padre ou alguém responsável vai dizer: nossa, você tem ajudado muitas pessoas. Isso é uma confirmação, os frutos vão vir. Mas é lógico, há aqueles que querem acompanhar Deus e o mundo, querem fazer as coisas, mas não tem carisma para isso. O que é esse carisma? Você percebe a falta de resultados. As pessoas ele quer acompanhar, mas as pessoas não querem ser acompanhadas por aquela pessoa porque não se sentem atraídas, não se sentem
justamente acolhidas, né, com aquela pessoa. Então, aí você vai percebendo se você vai se encaixando ou não, mas de um certo modo, todos nós deveríamos ser acompanhados. E aqui eu nem falo de orientação espiritual, não. Falo de pastoreio, que é um pouco diferente. Porque na orientação espiritual, aquela pessoa que quer ser acompanhada, ela vai procurar alguém, essa pessoa que vai tomar a atitude. Mas no pastoreio não, é alguém mesmo que se aproxima de você. Então, o pastor é aquele que se aproxima, não é simplesmente, eu me aproximei porque alguém pediu. Lógico, algumas pessoas podem pedir, mas você aproxima porque foi te dada aquela responsabilidade, você precisa acompanhar aquela pessoa e ajudá-la no caminho formativo, num caminho de crescimento, naquilo que é a caminhada concreta na igreja. Existe um pouco essa diferença. Bom, e aí nós temos alguns pontos que vão ser levantados por São Pedro. E ele coloca esses pontos. Sede pastores do rebanho de Deus, confiado a vós. Cuidai deles não por coação, mas de coração generoso. Bom, primeiro, sede pastores do rebanho que foi confiado a vós. Porque às vezes, primeiro, a gente quer cuidar do que não é nosso. E aí você pode querer cuidar dos filhos do seu vizinho e esquecer de cuidar dos teus. Quer cuidar daquele amigo, mas não cuida dos seus pais. Espera aí, o rebanho, as pessoas de forma especial, confiadas a você, quem é? E muitas vezes acontece isso. Nós ficamos pensando assim, não, quando tiver esse núcleo de pessoas aqui formado para esta evangelização, eu vou acompanhar. Mas aí porque tem uma ou duas pessoas, você não quer acompanhar. Mas foram esse um ou dois que foram confiados a você. Se você não é fiel no pouco, não vai ser no muito. E isso muitas vezes entra na nossa vida. Pois bem, primeiro, se alguém está ali confiando ou você adquiriu uma função dentro da igreja que precisa de que você acompanhe pessoas, pastoreie, sede pastores do rebanho que foi confiado a vós. Não é para deixar para passar para outro. É lógico, uma coisa é quando o padre, quando aquele responsável disser, olha, você poderia deixar para outro. Porque talvez você não tenha carisma para cuidar de pessoas, para olhar, para zelar. Mas pode ser trabalhado. Todas as coisas podem ser trabalhadas. Enfim, primeiro ponto. Segundo, cuidai dele não por coação, mas com coração generoso. Não é tipo, você tem que fazer, senão você vai fazer isso, vai acontecer. Ou seja, você vai coagindo a pessoa e ela fica assim, né? Ela não sabe o que fazer, a não ser te responder, tá bom, eu faço. Porque você vai coagindo. Encante as pessoas. Fale com elas de um modo que elas fiquem encantadas. Não, olha, você tem que fazer isso simplesmente, porque você tem que meditar a palavra todo dia. É a obrigação do cristão ter a palavra todos os dias e meditar. Pode surtir efeito, para muitas pessoas surte. Mas se você conquistar aquela pessoa pela beleza da palavra, não por coação, mas por encantar a pessoa com o amor pela palavra, é isso, você vai se tornando um pastor que aquela ovelha, quando você não estiver ali, ela vai fazer aquilo porque ela ama, porque ela sente que Deus a chamou a viver aquilo e não simplesmente porque tem que ter alguém sempre delegando ela as coisas. Não, vá. Muitas vezes nós fazemos isso com os nossos filhos. Às vezes tem que ser forte, sim, é necessário muitas vezes. Mas nós podemos ensinar aquela pessoa a amar. Ou seja, eu posso falar para os meus filhos, tem que ler livro, mas se meus filhos veem eu lendo um livro, contando experiências da leitura, é muito provável que os meus filhos gostem de ler. Mas se eu não leio um livro, se eu não leio a Bíblia, se eu não apresento como um pastor para eles o sabor que eu mesmo experimento da vida, o que vai acontecer? É lógico, só se por coação que muitas vezes eles vão responder. Pense um pouco sobre isso. Vamos lá. E aí depois, ou seja, um coração generoso. Não por torpe ganância, ou seja, de receber algo, ganância de ter algo. Eu tenho um monte de pessoas que eu acompanho, eu sou responsável disso. Aquelas pessoas, eu ajudei elas tanto, elas me devem isso.
Não é por aquilo que você pode receber. Pelo contrário, é a generosidade do coração. Senão a gente vai ajudar uns e não vai ajudar outros, porque uns a gente sabe que eles vão retornar para a gente e outros não. Pense um pouco por isso. Então, mas livremente, não como dominadores, com quem domina, daqueles que vos foram confiados, mas antes como um modelo. E aqui eu volto nos pontos que eu já coloquei. É como um modelo. Isso significa que a tua vida é uma expressão daquilo que você fala. E se isso não acontece, nosso pastoreio se torna difícil nas nossas casas, difícil com as pessoas que nos são confiadas na igreja. Pense bem. Por um outro lado, se você é pastoreado com quem não dá testemunho, não os deixeis simplesmente fixar no testemunho daquelas pessoas. Vá para a verdade. Se a verdade te diz isso, faça. Mesmo que fulano diz a verdade, mas não faz a verdade, vai você e faça, porque você tem que escolher pelo bem. Mas se nós somos os pastores, fazei de tudo para que o que você fala, aquilo que você aconselha, seja o que você vive. Pense um pouquinho, porque assim, quando o pastor supremo aparecer, recebereis a coroa permanente da glória de Deus. Porque aqueles que lhe foi confiado, você devolverá ao Senhor. Eis aqui, Senhor, esses meus irmãos que o Senhor me confiou, eis que os devolvo. E espero ter devolvido eles muito melhor do que aquilo que quando você me confiou cada um deles. É uma graça, mas nasce desses pontos. Pense bem um pouquinho sobre isso e vamos juntos. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.